Sim. Muito obrigado, estamos aqui para isso. Sim, senhor. Agora, síndrome do intestino permeável, o que é primeiro? Quando estamos a falar da síndrome do intestino permeável, nós precisamos compreender aquilo que é o termo permeabilidade. Isso significa que quando estamos em presença daquilo que permite a permeabilidade, é aquilo que permite a entrada. Então, o nosso intestino ele é formado por determinadas áreas que são vilosidades e há umas ligações que nós chamamos de junção estreita, e essas junções não devem permitir a entrada nada da corrente sanguínea sem, em primeiro lugar, portanto, entrar por via adequada, que é justamente através daquilo que é os enterócitos, que são células que revestem os intestinos, que são responsáveis por receber nutrientes e esses nutrientes entrarem diretamente na célula. Quando estamos em presença daquilo que é a síndrome do intestino permeável, portanto, significa que é uma doença que afeta os nossos intestinos ao ponto de permitir substâncias tóxicas, bactérias, entrarem diretamente na corrente sanguínea. Temos algumas imagens agora que podemos também aqui, se calhar, ter uma ilustração, um entendimento melhor. Certo. Olhando para a imagem. Então, olhando para a imagem, nós podemos verificar determinadas toxinas e, sobretudo, todo o nosso processo imunológico, ela ocorre justamente a nível dos intestinos. Isso significa que, por exemplo, se você comer uma proteína, tanto tem outra imagem, inclusive, que vai mostrar justamente essas alterações. Se você comer proteína, estamos a falar do ovo, estamos a falar do feijão, estamos a falar, digamos, da lentilha, que são alimentos riquíssimos em proteínas. E tudo que é proteínas, elas são, portanto, determinados elementos compostos por macromoléculas. Estamos em presença de macromoléculas, significa que são moléculas grandes, que o corpo não está capacitado de receber essas moléculas da forma como elas estão constituídas. Então isso significa que quando nós comermos o ovo, se nós comermos o feijão, comermos a lentilha, a imagem que vem depois vai mostrar, então significa que essas proteínas, que são macromoléculas, precisam ser quebradas, as suas moléculas. O que acontece? Nessa ingestão de proteína, logo que nós comemos os alimentos que fiz referência, nós temos a nível do nosso estômago, imediatamente logo que o ovo entra pela boca, então as células parietais, portanto estamos a falar de células parietais, aquelas que fazem parte das paredes do estômago, elas liberam diretamente aquilo que é o ácido clorídrico, e este ácido clorídrico automaticamente o cérebro vai entender que entrou proteínas, e essas proteínas, como são proteases, precisam ser quebradas, uma vez que as proteínas são compostas de aminoácidos, então os aminoácidos precisam ser quebrados em peptídeos. Esses peptídeos, através dos hormônios, automaticamente precisam ser quebrados em dipeptídeos e também os tripeptídeos. Estamos em presença de tripeptídeos e dipeptídeos, aquilo que é a cadeia molecular das próprias proteínas, como elas são quebradas. Por exemplo, cada proteína tem um aminoácido diferente. A proteína do ovo é diferente da proteína do feijão. Então significa que esta quebra desta proteína, a digestão dele vai ocorrer desta forma. Depois que ocorre este processo de quebra, então essas proteínas precisam entrar agora na circulação, da circulação para, portanto, os órgãos, e automaticamente o ciclo continua normalmente. Quando este ciclo normalmente é alterado, nós estamos em presença da síndrome de permeabilidade intestinal. Portanto, a outra imagem vai mostrar. O que é isto? Significa que se essas proteínas que nós estamos a utilizar automaticamente não entrar no processo como aquele que nós fizemos referência, então são essas proteínas que automaticamente vão fazer com que este alimento entre na corrente sanguínea sem a permissão de entrar no lugar apropriado. Agora, quando estamos a falar agora dessa síndrome, daquilo que é da permeabilidade intestinal, precisamos agora saber quais são os alimentos que, ao serem ingeridos, vão fazer com que o nosso corpo agora produza determinados elementos que nós chamamos de xantina.
Ou seja, agora é preciso nós percebermos que não é simplesmente o ato de introduzir um alimento na boca. Qualquer alimento que nós comemos